Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Como nós temos visto, nesse mês de junho, nós separamos o nosso mês para falar sobre o tema da oração. Temos nos dedicado os nossos cultos, as nossas meditações, a nossa semana também, toda acerca desse tema, desse meio de graça que o próprio Senhor nos deu para nós termos acesso a Ele e falarmos com Ele. Na semana passada, nós iniciamos essa série vendo que há 3 razões que nos impulsionam a orar. Nós devemos orar para conhecer melhor a Deus, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados e também para experimentarmos transformação. Também na semana passada, nós vimos que ao orar, devemos ter 2 atitudes principais. Primeiro, uma atitude de intimidade com o Senhor, com o senso da presença de Deus em nossa vida, ali conosco no momento da oração. E a segunda, orar com o engajamento de nossa mente e nosso coração. Hoje pela manhã, nós aprendemos sobre quem é esse Deus a quem nós oramos, a quem nós nos dirigimos, o Deus Trino. E toda a Trindade está envolvida na oração. Nós oramos ao Deus Pai pela mediação do seu Filho Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Agora à noite, eu quero refletir com os irmãos, meditar com vocês, numa espécie de problema que nós esbarramos quando falamos em oração. Por isso, o tema de nossa mensagem hoje é: quando Deus não nos ouve, ou quando Deus não nos responde. No Evangelho de João, meus irmãos, 3 vezes pelo menos, Jesus promete que fará ou que nos dará qualquer coisa que pedimos em seu nome. No texto que nós lemos no início do culto, na carta de João, o apóstolo nos diz que o Senhor Jesus está nos ouvindo e responderá a nossa oração. E sem dúvida, essas são afirmações surpreendentes para nós, que nos trazem muito conforto, trazem consolação, são coisas maravilhosas, saber que o nosso Deus nos ouve e está nos respondendo e quer nos responder. É comum nós ouvirmos que nós devemos tomar posse, nos apropriar dessa promessa para nós, crer nela. Mas cá entre nós, se eu perguntar aqui, provavelmente cada um de nós já teve a experiência de alguma oração que não foi respondida. Pelo menos ainda. Nós sabemos, meus irmãos, que tem algumas vezes, na nossa vida diária, na prática da nossa semana, tem algumas vezes que Deus não ouve as nossas orações, que Deus não nos responde. Às vezes nós pedimos a Deus para fazer alguma coisa para nós, oramos com fé, fazemos uma campanha de oração, às vezes oramos durante anos por alguma coisa. Aqui eu trago à minha mente sempre o testemunho de minha própria mãe, que orou durante 17 anos pela conversão do meu pai. E nesses 17 anos em que Deus não respondeu? Ou se você preferir, que Deus disse não ainda, espere um pouco. Como é que a gente lida com isso, meus irmãos? Com a oração não respondida? Será que a promessa que Jesus nos faz na sua palavra é vazia de significado? Ou teve um significado somente para o povo daquela época, para os discípulos daquela época? E aqui, nós louvamos a Deus pela sua palavra,
que é viva, que é eficaz e que é poderosa e verdadeira. É para ela que nós vamos olhar para entender um pouquinho mais sobre essa questão. Lembre-se, a palavra de Deus não esconde de nós as dificuldades, os problemas, as aflições, as lutas, as falhas e as contradições da nossa vida, que nós passamos em nosso dia a dia, que os personagens bíblicos passaram em seus dia a dia também. Abraão é chamado de nosso pai na fé, mas ele demorou até realmente crer nas promessas de Deus, até totalmente confiar em nosso Senhor. Moisés foi um grande líder usado por Deus para libertar o povo do Egito, mas duvidou da palavra de Deus, o que fez com que ele nem entrasse na terra prometida. Davi, Deus chama Davi de um homem segundo o meu coração. E esse que é chamado de o homem segundo o coração de Deus, foi aquele que caiu num pecado terrível. Salomão, filho de Davi, considerado um dos homens mais sábios, aliás, o homem mais sábio da sua época, no final da sua vida se afastou de Deus, porque passou a servir aos deuses de suas esposas. A Bíblia, então, não nos esconde as falhas, não nos esconde as contradições e os problemas que nós enfrentamos em nossa vida. E da mesma forma, meus irmãos, ela não nos esconde que volta e meia teremos de lidar com o problema da oração não respondida. Por isso eu quero olhar com você para a história de Paulo, para o momento em que ele pediu muito algo a Deus. Algo que traria benefício não só para ele, mas para todo o reino de Deus. Algo que o ajudaria na sua viagem missionária, na plantação de igrejas, em todo o movimento. Mas Deus não o respondeu. Ou, se você preferir, Deus respondeu: não, Paulo. Abra sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós teremos o texto exposto aqui em nossa tela. Você que nos assiste pela internet terá o texto como legenda. Mas se você tiver uma Bíblia aí, abra sua Bíblia. Nós precisaremos voltar ao texto de maneira recorrente. E é muito importante que você consulte. Veja se o que eu estou falando faz sentido ou não segundo a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10, que o Senhor nos conduza na leitura e na meditação de sua palavra, amém? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus irmãos, Paulo estava aqui contando aos coríntios sobre uma visão que ele recebera, uma revelação de Deus. Ele foi levado numa visão ao céu e ali ele viu coisas extraordinárias, magníficas, fantásticas. E é muito legal você perceber um contraste que a Bíblia faz, porque Paulo diz que ele recebeu uma visão, que ele foi levado ao céu, que ele viu coisas magníficas, fantásticas, extraordinárias, mas ele não relata que coisas são essas. Não lhe é permitido relatar. Diferente do livro de Apocalipse, onde o apóstolo João é levado aos céus, vê coisas extraordinárias, magníficas, e o anjo diz:
escreve essas coisas. Vejam, as coisas que Paulo viu eram tão extraordinárias, tão fantásticas, que ele sequer conseguiu traduzir em palavras. E naquela época, Paulo já era uma pessoa muito conhecida por onde ele passava, em todas as regiões em que o evangelho havia chegado. Lembrem-se da história dele. Inicialmente, ele era um grande perseguidor do cristianismo. Ele não só perseguia e prendia aqueles que se tornavam cristãos, mas também dava a aprovação dele para que eles fossem executados. Até que um certo dia, indo em direção a Damasco, o próprio Cristo Jesus apareceu a ele. E ali acontece o que nós chamamos da conversão de Paulo. Cristo o comissionou para pregar o evangelho, para levar essa verdade a todas as nações. Então, aquele que era o maior perseguidor do cristianismo, se tornou o maior missionário de sua época. E a partir de então, estudando cada vez mais, se preparando, Paulo saiu por diversas cidades com alguns companheiros, pregando o evangelho, falando sobre Jesus Cristo, provando que Jesus Cristo era o Messias prometido no Antigo Testamento, dando o seu testemunho de vida e de transformação. Para Paulo, aquilo dali era um motivo de grande alegria, e as pessoas viam isso. Olha só a transformação que ele passou. Ser conhecido por ser um grande líder, um grande pregador, um grande plantador de igrejas, um grande teólogo, também poderia ser um fator que traria muito orgulho para Paulo. Mas se tinha algo que faria com que ele se achasse, como a gente diz hoje, né? A última bolacha do pacote, seria justamente uma visão extraordinária do céu. Mas Paulo nos conta, no texto que nós lemos, que ele sequer teve tempo de se achar, de se auto-engrandecer, de se auto-elogiar, de se encher de orgulho pela grandeza dessa revelação e do que ele havia visto. Por quê? Porque o próprio Deus enviou algo que ele chama aqui de espinho na carne. Veja comigo novamente o verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto, ou seja, Deus pôs em mim, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para me humilhar, para me limitar, a fim de que não me exalte. E o que era esse espinho na carne, meus irmãos? Ninguém sabe. 2000 anos de história da igreja se passaram, e ainda se discute o que seria isso. Sobre o que Paulo está falando. Claro que existem algumas teorias. Uns vão dizer que Paulo se refere às suas lutas psicológicas internas. Pode ser que Paulo, volta e meia, se sentisse triste por haver antigamente perseguido a igreja. Ou sentir uma tristeza porque os judeus de sua época não enxergavam, se recusavam a crer que Jesus era o Messias do Antigo Testamento. Ou ainda, algumas tentações que ele passava em sua carne, devido à sua natureza pecaminosa. Uma segunda hipótese é que Paulo talvez esteja falando aqui dos seus oponentes que continuavam a persegui-lo. Quem defende essa ideia usa o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, os povos inimigos de Israel eram comparados a espinhos. As metáforas que os profetas utilizam é justamente que os povos inimigos de Israel eram como espinhos para eles.
E além disso, nessa segunda carta aos Coríntios, Paulo fala muito, cita várias vezes sobre os seus inimigos, sobre os seus adversários, sobre as perseguições que ele estava enfrentando. Isso leva uma boa parte dos teólogos a entenderem que ele estava se referindo aqui aos seus perseguidores. Outros teólogos optam por uma terceira via, que é Paulo estar falando sobre tentações demoníacas que ele recebia. Por isso ele diz que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Mas para a maioria dos comentaristas, Paulo está aqui se referindo a algo literal, algo que ele sentia em sua carne, em seu corpo. Ele pode estar falando sobre alguma doença, alguma limitação física. Uns falam na possibilidade dele ter tido malária, outros sobre ele ter episódios de epilepsia ou de alguma espécie de enxaqueca. Mas a grande maioria fala, ou melhor, afirma que Paulo, na verdade, tinha algum tipo de deficiência visual. Algum problema em seus olhos. Tanto é que Paulo frequentemente utilizava amanuenses para escrever as suas cartas. Pessoas que, enquanto Paulo ditava, elas escreviam suas cartas para enviar para as igrejas. Em algumas de suas cartas, Paulo diz: olha, aqui sou eu mesmo que escrevo, e veja só com que letras grandes eu vos escrevo. E aos Gálatas, ele escreve algo muito curioso, que quando ele estava naquela região, naquelas igrejas da Galácia, ele teve uma enfermidade na carne, mas essa enfermidade não impediu com que os Gálatas o recebessem de uma maneira muito amorosa, de uma maneira tão carinhosa e tão solícita, que se fosse preciso, ele diz, eles tirariam os próprios olhos para me dar. Todas essas hipóteses apresentam as suas dificuldades. E é por isso que até hoje não se bateu o martelo ainda com relação a isso. Mas não se engane. Eu acho que eu estou ficando cansativo nisso que eu falo. Porque todo sermão eu digo, meus irmãos, nada na Bíblia é por acaso. Tudo é de propósito. E se Paulo não fala qual é o espinho na carne dele, é de propósito que ele faz isso. É de propósito que ele não deixa claro. Paulo se mantém misterioso com relação ao seu espinho na carne, para que eu e você nos identifiquemos com ele. Porque todos nós, em algum momento de nossa vida, temos nossos espinhos na carne. Sejam doenças, sejam provações, limitações físicas, psicológicas, emocionais, perseguição, problemas, enfim, tudo aquilo pelo qual nós nos achegamos a Deus em oração, pode ser considerado o nosso espinho na carne. Não é à toa que Calvino, quando comenta esse texto aqui, diz o seguinte: para mim, essa expressão, espinho na carne, significa a soma de todos os diferentes tipos de provações com que Paulo era atormentado. Mas um outro motivo pelo qual Paulo não revela que espinho é esse, é justamente porque isso não importa. Esse não é o foco. Ele não quer chamar a atenção para o espinho na carne. Ele quer chamar a atenção para a resposta de Deus à sua oração. Amém. Veja só os versos 8 e 9. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo ora não uma, não duas, mas 3 vezes, o que aponta para uma atitude de oração perseverante. Ele orava, Deus não respondia. Ele orou, Deus não respondeu. Ele orou uma 3ª vez
E aí, nessa terceira vez, ele entendeu que Deus estava respondendo: a minha graça te basta. Meus irmãos, de maneira geral, quando os teólogos, os comentaristas vão tentar explicar, falar sobre por que Deus não responde às nossas orações, ou por que Deus responde não às nossas orações, a gente vai encontrar nos livros algumas barreiras, algumas condições que fazem com que a nossa oração não seja ouvida. Alguns elementos, atitudes ou práticas que nós mesmos fazemos, que fazem com que as nossas orações não sejam tão efetivas. Por exemplo, Bill Hybels, um pastor americano, num pequeno livro muito bom sobre oração, chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar, ele escreve sobre o que ele chama ali de destruidores de oração, que são causas pelas quais as nossas orações não são respondidas. E para ele, existem 6 destruidores de oração. Primeiro, a falta de oração ou a falta de perseverança, que é quando nós não nos comprometemos a orar verdadeiramente por aquele motivo, nem continuamos, nem insistimos em orar por alguma coisa. Um segundo é o pecado não confessado. E, de fato, o profeta Isaías, por exemplo, afirma que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que quando nós pecamos, Deus vira o seu rosto contra nós. Deus não ouve as nossas orações. E é por isso que é importante nós confessarmos nossos pecados ao Senhor, recebermos o seu perdão e então derramar o nosso coração diante dele com as nossas orações. Um terceiro destruidor de oração é o conflito não resolvido num relacionamento. Não há motivo em tentar orar se estamos empenhados em viver em conflito com um familiar, com um colega de trabalho, um vizinho, um amigo. É necessário pelo menos tentar restaurar os relacionamentos, sem guardar mágoa, rancor ou culpa. Inclusive, a Bíblia é bem específica com relação, nesse sentido, com relação aos maridos, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler 1 Pedro. Pedro, em sua primeira carta, escreve: maridos, honrai as suas esposas e tratem-nas com dignidade, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, o conflito não resolvido em um relacionamento pode ser uma barreira aí para Deus não nos ouvir. Um quarto destruidor de oração é o egoísmo. Quando nós pedimos coisas somente para nós mesmos, somente para o nosso favor, para o nosso prazer, coisas que vão nos trazer orgulho mesmo de termos. Em quinto lugar, uma atitude de descaso com os menos favorecidos. O livro de Provérbios vai nos dizer, em capítulo 21, verso 13, que quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Então, a Bíblia nos incentiva a nos preocuparmos com as necessidades de nossos irmãos, as necessidades dos menos favorecidos. E coloca isso como uma possível barreira também para as nossas orações não serem ouvidas. E por fim, o sexto destruidor de oração citado por Bill Hybels é uma fé inadequada, uma fé pequena. É você orar simplesmente por orar, falando: Deus não vai ouvir, ou eu acho que Deus não vai querer fazer isso mesmo, mas deixa eu orar, né? Quando nós pedimos algo a Deus, meus irmãos, temos que ir a Ele certos de que Ele é capaz de nos responder, de agir por nós. Nós devemos orar com fé. Mas vejam, embora biblicamente esses 6 destruidores de oração façam sentido,
nós corremos um risco ao tentar classificar o motivo pelo qual as nossas orações não são respondidas, ou são respondidas negativamente. O risco de nós irmos para um lado legalista, de nós assumirmos uma postura e uma atitude de barganha com Deus, fazendo as coisas somente para que Ele responda, com medo de que Ele não responda. Se o problema é falta de perseverança, então deixa eu entrar na campanha de oração, vou colocar lá na minha lista de oração, oro todo dia por aquilo. Se o problema é um pecado não confessado, Senhor, entrego nas tuas mãos, me lava com o sangue de Jesus, quero entregar ao Senhor esse problema que eu sigo, que eu não consigo deixar. Se é um problema não confessado, eu entrego ao Senhor, Deus. Vigio cada centímetro da minha vida. Há um conflito no meu relacionamento? Deixa eu resolver rápido. E se eu não conseguir resolver, como é que fica? Se eu perdoo, mas o outro não me perdoa. Tenho sido egoísta? Ok, deixa eu orar então pelos cristãos perseguidos. Eles estão precisando tanto da minha oração. Vamos lá orar por eles. Se o problema é o descaso com os pobres, deixa eu entrar em algum trabalho social, algum voluntariado. Vamos agir. Se o problema é minha falta de fé, vou estudar mais, vou conhecer mais. Todo dia vou ler um pouquinho da minha Bíblia. Requisitos preenchidos? Agora sim, agora Deus tem que me ouvir, Deus tem que me atender, porque eu já fiz tudo aquilo, não tem motivo para Ele não atender a minha oração. Será que não? E aí? E se Deus não me atende? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que um dia eu vou conseguir preencher alguns desses motivos de oração? Desses destruidores de oração, perdão? Será que eu fiz alguma coisa errada? Vira um ciclo e a gente não consegue sair dele, gerando mais culpa, mais sentimentos de frustração, porque a nossa oração nunca é respondida. Eu tento, mas nunca chego lá e sinto o tempo inteiro que Deus não me ouve. Pior, agora eu me sinto também um cristão de segunda categoria. Que cristão é esse que Deus não ouve a oração? Que cristão é esse que Deus promete que vai responder a sua oração na Bíblia que você acredita e Deus não responde? Viram como que isso entra num ciclo de culpa, de legalismo, de eu tenho que tentar. E acaba virando a salvação por mérito, a obtenção dos nossos favores por mérito. Esse é o cuidado que nós devemos tomar ao categorizar os motivos pelos quais as nossas orações não são respondidas. E uma outra questão que nós precisamos levar em conta é a seguinte: me parece, meus irmãos, que nenhum desses casos é o caso de Paulo aqui. E se Paulo se identifica conosco, porque ele diz que ele é o pior dos pecadores, o imerecedor, e que ele não tem nada de mais especial em comparação com os seus leitores, é porque talvez haja mais alguns motivos pelos quais Deus não nos responde. Algumas razões. Deus não respondeu a oração de Paulo, ou respondeu não Paulo. E o apóstolo nos mostra que há, de fato, objetivos nisso. E talvez seja por esses mesmos objetivos que Deus não responde às nossas orações. Vamos ver quais são? Em primeiro lugar, no verso 7, Deus pode não responder às nossas orações para evitar o nosso orgulho. Verso 7, para que não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. Para quê? A fim de que não me exalte. O espinho na carne impediu que Paulo se orgulhasse por causa das revelações que ele tinha recebido de Deus. Ele pôs Paulo no seu devido lugar.
E muitas vezes é isso que Deus faz conosco também, meus irmãos. Dizendo não às nossas orações. Ele nos põe em nosso devido lugar. E fala, calma. Eu sou Deus. Ele quebra a nossa altivez, a nossa pretensão de glória pessoal. De tentarmos nos encher de orgulho, porque Deus nos ouve. Em segundo lugar, Deus pode responder não às nossas orações para gerar dependência constante dele. Veja o verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Aquele espinho levou Paulo à oração. E assim acontece conosco também. O sofrimento nos mantém de joelhos diante de Deus. Assim nós nos colocamos na sua dependência, esperando pela ação do Senhor. James Packer, um pastor inglês, diz o seguinte: se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus, na dependência dele. Que bonito, meus irmãos. Se eu passar 40 anos orando a Deus e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus, na dependência dele. Deus estimula essa dependência em nosso coração. Em terceiro lugar, Deus muitas vezes não responde a nossa oração para mostrar a suficiência da sua graça. Para mostrar a suficiência da sua graça. Verso 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A graça de Deus é o que nos capacita a enfrentar vitoriosamente o sofrimento. É a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. E o melhor de tudo, meus irmãos, é que a graça de Deus nunca está em falta. Ela sempre está disponível quando nós precisamos. Nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, que gosta de utilizar uma linguagem mais poética, a graça de Deus é o tônico para a alma aflita, o remédio para o corpo frágil, a força que põe de pé o caído. A resposta que Deus deu a Paulo não era a que ele esperava, não era a que ele queria, mas era a que ele precisava. Deus respondeu a Paulo que ele não o havia abandonado, que ele não estava sofrendo sozinho, porque Deus estava no controle da sua vida e operava nele com eficácia. E assim acontece conosco também, assim nós experimentamos a graça de Deus. Nós precisamos compreender que Deus está conosco, Ele é o nosso Emanuel. Ele está no controle, Ele é soberano, bom, Ele é fiel. Muitas vezes Deus faz conosco então aquilo que Ele fez com Paulo. Ele não nos dá o que nós pedimos, mas nos dá algo infinitamente melhor. Aliás, segundo a Bíblia, melhor do que a própria vida, a sua graça. Amém. E em quarto e último lugar, Deus diz não às nossas orações para nos fortalecer com o seu poder. Deus diz a Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a resposta de Paulo, quando escreve aos Coríntios, é: quando sou fraco, aí é que sou forte.
E aqui reina um dos maiores paradoxos do cristianismo, meus irmãos, porque o poder de Deus se revela naqueles que se reconhecem fracos. Paulo, por exemplo, suportou toda sorte de privações físicas, fome, sede, nudez, suportou todo tipo de perseguição, porque foi açoitado, foi apedrejado, fustigado com varas, preso, enfrentou todo tipo de perigos, de rios, de mares, de desertos, no campo, na cidade, entre estrangeiros, entre patrícios e até no meio de falsos irmãos. Paulo enfrentou toda a sorte de pressões emocionais, porque ele se preocupava dia e noite com as igrejas. Mas ele diz que o poder de Deus o sustentou em todas essas circunstâncias. Quanto mais fraco Paulo se reconhece, mais forte é a operação do poder de Cristo por meio dele. Jesus quer usá-lo como mensageiro que não vem com as suas próprias forças, com suas próprias capacidades, mas que reconhece a sua própria dependência do Senhor. Todas as adversidades que lhe tinham vindo, ele reconhecia de maneira até alegre, ele diz aqui, se gloria nessas dificuldades, nessas áreas nas quais o poder de Cristo se torna mais eficaz. Em meio às orações não respondidas, enquanto nós aguardamos a resposta do Senhor, nós precisamos do seu auxílio. Precisamos nos reconhecer como fracos. Um grande amigo meu, pastor e conselheiro, costumava dizer em seus sermões: a oração é para os fracos, para aqueles que reconhecem que precisam da graça de Deus, precisam da força do Espírito Santo. Precisamos da certeza de que Ele está trabalhando em nossa vida, tirando de nós todo o orgulho, nos ajudando a desenvolver dependência, nos mostrando a suficiência da sua graça e nos fortalecendo em nossa fraqueza. Eu quero finalizar essa mensagem incentivando você a continuar a orar, a não desistir, a não desanimar. Talvez você esteja orando há tanto tempo por alguma coisa, pela conversão de um familiar, por uma luta pessoal que você tem, pela resolução de um problema, por uma bênção que você precisa mesmo. E meus irmãos, faz parte de nossa natureza desanimarmos, desistirmos de orar e muitas vezes nem insistir mais. Já orei, Deus já sabe, já conhece, eu cansei de orar. Mas o próprio Jesus ensinou os seus discípulos a orarem e nunca desanimarem, nunca desistirem, a perseverar na oração. Mais do que isso, eu quero lembrar que Jesus Cristo, o nosso mediador, como ouvimos hoje pela manhã, nos ouve. Foi isso que lemos no início do culto. Jesus Cristo nos ouve quando oramos. Não importa se a resposta à nossa oração é não, ou se Deus ainda não nos respondeu. Ele está nos ouvindo e levando ao Pai as nossas orações. Não se esqueça disso. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16, nos diz que nós temos um sumo sacerdote, um mediador, que se compadece de nossas fraquezas, que se compadece de nós, porque Ele sabe o que nós passamos. Ele conhece as nossas dores, as nossas lutas, as nossas frustrações, o quanto nós nos cansamos de esperar. E Ele conhece, não porque Ele sabe intelectualmente sobre isso, não porque Ele sonda o nosso coração. Ele conhece porque Ele experimentou em sua própria carne o que é isso.
Ele foi tentado e provado em todas as coisas, assim como nós somos diariamente. Peraí, pastor, você quer dizer que Jesus experimentou não ser ouvido por Deus? Eu quero dizer exatamente isso. Nas suas orações, Jesus experimentou frustração. Jesus Cristo, antes de ser traído, foi ao jardim do Getsemane e ali, como Paulo fez, orou não uma, não duas, mas 3 vezes, pedindo a Deus: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita não a minha vontade, mas a tua. Sabe o que Deus disse? Sabe como Deus respondeu? Não. Você vai para a cruz. No lugar de livrá-lo daquela situação angustiante, sabe o que Deus enviou para Jesus Cristo? Não um espinho na carne, mas uma coroa de espinhos para a sua cabeça, pregos em suas mãos e em seus pés. Jesus derramou seu sangue na cruz e logo antes de morrer ainda teve forças para orar mais uma última vez ao Pai, perguntando: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, o momento em que Jesus experimentou a sua maior fragilidade, a sua maior fraqueza, o poder de Deus se revelou. O véu do templo, que simbolizava a separação entre os homens e Deus, se rasgou. Os motivos pelos quais Deus não nos ouvia caíram por terra, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo nos substituiu na cruz. E Ele não ficou lá pregado na cruz. Pelo contrário, pelo poder de Deus que se manifesta na cruz, Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós. E é por isso que o autor aos Hebreus conclui de uma forma muito linda, dizendo: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que ele está dizendo? Deus está ouvindo as nossas orações, nós podemos nos achegar a Ele, porque no momento oportuno, Ele derramará sobre nós a sua graça. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos então aprender as lições de Paulo, e assim, confiando no Senhor, possamos orar de coração sincero as palavras do Catecismo de Heidelberg, um documento cristão do século XVI. Senhor, sustém-nos e faze-nos fortes com a força de Teu Espírito Santo, para que não caiamos derrotados nesta luta espiritual, mas possamos resistir firmemente a nossos inimigos até obtermos, por fim, a vitória completa. Que Deus nos abençoe.